Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todos. Olá, boa noite. Nesta edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos do genocídio contra o povo palestino e o noticiário geopolítico do Oriente Médio. Na entrevista especial, vamos conversar com Mohamed Rajab, geógrafo e economista consultor da ONU na África. Lembrando a quem nos assiste e acompanha que agora estamos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, nosso editorial com Bruno Lima Rocha. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas acabou votando, com algumas modificações, a proposta, se é que a gente pode chamar de proposta, ou o plano de intervenção na faixa de Gaza, chamado cretinamente de plano de estabilização. O tal plano de, aspas, estabilização foi defendido pelos Estados Unidos e foi aprovado pelos membros do Conselho de Segurança da ONU, com a abstenção de Rússia e China. Eu queria entender por que Rússia e China se abstiveram. Semana passada, um colega jornalista muito experiente, entrou em contato e a gente ficou trocando ideia a respeito do posicionamento do BRICS e, para além do BRICS, em relação, por exemplo, ao caso da agressão militar contra a Venezuela. E aí, meio que chegamos a um plano conclusivo. Na gíria da política e do futebolês brasileiro, embora o nosso especialista seja o André Lobão, que é repórter e cronista esportivo, eu me atrevo a dizer que a China joga parada. Se nada acontecer por osmose, a China chega, alcança a hegemonia mundial. Também posso pressupor que, estando acontecendo nesta terceira semana de novembro, a reunião anual da Organização de Cooperação de Xangai, estrutura econômica essa que junta 3,4 bilhões de pessoas, que movimenta 60% da economia mundial, já estaria de bom tamanho. Mas, enfim, eu fico perguntando, e o povo palestino, por que Rússia e China simplesmente não vetaram? Por que Rússia e China não se comportaram como se comportam os Unidos, França e Grã-Bretanha? São os outros membros fixos do Conselho de Segurança. Eu não tenho explicação para isso. Olha que eu fico fuçando, pensando, refletindo, mas se alguém tiver explicação, a gente pede que participe via Instagram ao longo da semana, comente nesse editorial e para fazer um debate saudável. Não tenho a menor intenção de fortalecer ou replicar ou rejuvenescer críticas cretinas e hipócritas da economia ocidental em relação à Rússia e China. Longe disso. Mas que era um momento de ouro, de vetar esse projeto e reforçar que apenas um autogoverno palestino pode ser legítimo em qualquer território da Palestina ocupada, seja o território de 67, seja o território de 48, era. E digo mais.
As forças de resistência palestina rejeitaram a proposta. Mas também desagradou Israel, porque ali consta, na 15ª linha, e alcançar um Estado palestino independente, sem tempo, sem prazo, sem pré-condições, sem nada. Então, que plano é esse? No plano do Trump consta a retirada das tropas israelenses de 53% da faixa de Gaza, ou seja, o que era pequeno, que é o território do enclave, ficou diminuto? Consta? Não consta. A viabilização econômica de Gaza também. Então, esse plano consta o quê? Vou falar para vocês e encerrar o editorial. Esse plano consta que, ao invés de forças mercenárias da Riviera do Suicídio, da Riviera do Genocídio, como era a proposta original do Trump, agora seria uma força internacional de maioria de soldados ou militares árabes e islâmicos, e essa grana vai ser paga pela Arábia Saudita, Emirados, a Turquia vai botar contingente, o Qatar vai botar dinheiro. É isso. O Trump prepara a festa e manda a conta para outros pagarem. Que vergonha. Que vergonha. China e Rússia poderiam ter votado. Eu não espero nada da Liga Árabe, não espero nada das monarquias, não espero nada da Turquia, mas China e Rússia poderiam ter vetado. Obrigado, vamos para o programa. Áudio, Lobão. De volta. Valeu, pessoal. Para vocês que acompanham esta edição do Oriente Médio em Revista, estamos com transmissão simultânea a partir dos canais Oriente Médio em Revista, canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e A Voz Trabalhadora. Lembrando que, aos sábados, este programa será reproduzido no canal da revista Fórum. Bom, mesmo com toda a omissão do Ocidente, o genocídio na Palestina, de alguma forma, mobiliza e sensibiliza pessoas em várias partes do mundo. Mas na África, a população de um país também convive com um genocídio. O Sudão. Desde abril de 2023, o país convive com uma guerra civil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o conflito já matou mais de 150 mil pessoas. Para conversarmos sobre o que acontece no Sudão, contamos com a participação do consultor da ONU na África, o geógrafo e economista Mohamed Rajab. Olá, Mohamed, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Mohamed Ali. Boa noite, Bruno. Um prazer estar com vocês. Então, para começar, o que acontece no Sudão? Qual é a raiz do conflito no país africano que já matou mais de 150 mil pessoas? Bom, André, é bastante complicado, porque a gente teria que voltar, no mínimo, no século XIX, no processo de colonização do Sudão pelos britânicos. Porém, é importante relembrar que o que está acontecendo primeiro, o Sudão é uma velha nação, né? Eu deveria voltar às 2.500 anos antes de Cristo para falar dessas velhas civilizações núbias, negras, no país, né? Como o reino do Kerma, o reino de Meroé e de Napata, o desenvolvimento também de uma civilização cristã no norte do país, entre o século IV e o século XV, né? O reino do Nobate, o reino de Amod, de Mercúria, que conseguiram sobreviver após também a islamização do país a partir de 652 anos. Então, ver e perceber que o Sudão é uma grande nação, muito antiga. Isso eu digo por quê? Porque quando você fala de geopolítica, não basta você sempre falar de morte, de guerra civil, a gente se esquece de que a gente fala de uma velha nação com as suas tradições, com a sua intelectualidade, com o desenvolvimento de uma cultura fantástica, de um país que se chama o país dos homens negros, né? Ou seja, que se orgulha da cor da pele dos seus habitantes. Isso é importante, porque a gente sempre costuma diferenciar uma população árabe ou arabizada de uma população africana, enquanto todos os sudaneses são negros, são núbios. O que vai distinguir, de fato, essa diferença entre os africanos e os árabes é a língua que eles falam no seu cotidiano, né? Então, eu diria que a primeira fratura que acontece, André e caros colegas Mohamed e Bruno, ocorre durante o processo de colonização no século XIX, né, em 1898,
do Sudão pelos britânicos, que vão implementar uma política chamada em inglês de Southern Policy, política sulista, que consiste em criar uma barreira civilizacional, cultural e linguística entre o norte do país e o sul do país, no intuito de impedir uma reunificação de um possível Sudão independente que vai ocorrer em 1956. Então, os britânicos eles vão impor uma língua, a língua inglesa, à população do sul, vai evangelizar também, os britânicos vão evangelizar as populações do sul por meio da chegada de missionários britânicos provenientes do Quênia e da Uganda, relembrando que o coração do cristianismo no Sudão não é no sul, mas no norte do país, como eu falei, né, entre o século IV e o século XV, né, e vão, de certa maneira, criar um impacto que visa em criar uma elite política anglófona no sul, uma política diferenciada para evitar a reunião do Sudão do Norte e do Sudão do Sul, né? Que também para tentar também impedir o avanço dos egípcios, que também tentaram conquistar o Sudão entre 1921 e 1981, na época do sultão Muhammad Ali, o Mehmet Ali para os turcos, né, Mohammed? Justamente para tentar de avançar, de impedir o avanço do egípcio, que considera também o Sudão como seu quintal, como a sua continuação lógica e natural, devido a inúmeras relações, né, durante o período faraônico, que ocorreram entre o Sudão e o Egito. Relembrando também que o país das pirâmides não é apenas o Egito, mas também o Sudão, né? O que a gente chama do Vale do Nilo, Núbio, também tem as famosas pirâmides negras, né? Que são menores que as pirâmides egípcias, mas que também tem uma parte da sua civilização, da sua história, que é faraônica, que é também cristã. O cristianismo vai entrar no século IV no Sudão por meio de uma penetração do monofisismo, cristianismo copta do Egito e pelos bizantinos também, né? Então, a partir desse momento, nós vamos ter, então, uma base diferenciada entre o norte e o sul. Em 56, relembrando também, gente, que isso é um período importante, que entre 1981 e 1998, nós vamos ter uma revolução chamada de Revolução Mahdista e da implementação de um Estado teocrático muçulmano por um líder chamado de Mahdi, né? Que vai, de fato, criar uma estrutura política independente do Império Otomano Egípcio e dos britânicos, que já estavam presentes no Egito, né, por meio de uma forma de aconselhamento militar, né, que não era totalmente ainda, o Egito ainda não estava considerado como uma colônia britânica, e esse Mahdi vai conseguir, então, implantar um proto-estado sudanês entre 1881 e 1998. Na independência 56, o governo do Sudão independente, que compreende tanto o norte quanto o sul, ele vai ser dominado por elites arabizadas no norte. Isso vai levar, então, a uma negligência por parte desse poder central de Khartoum das regiões do oeste do país, que corresponde na região do Darfur, que significa em árabe a Casa do Fur, que é uma das etnias não arabizadas, né, que a gente encontra nesse estado do Darfur. Até você encontra os Fur, os Massalit, os Zahawa, que são as populações então que falam línguas de origem africana, nilo-saarianas, né? O ramo nilo-saarianas, de acordo com o ramo das línguas afroasiáticas ou afrasianas, né? Como você tem no sul também outras etnias que não falam árabe, no que corresponde no Sudão do Sul, hoje independente de 2011, como os Nur, como os Dinka, como os Azambe, né? Como os Bari. E essa falta de desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento e representação política, pública, de saúde e educação dessas regiões, vai levar ao desenvolvimento de um sentimento de exclusão e discriminação entre as populações locais consideradas como africanas, né? Então, primeiro nós temos um problema de dimensão racial e étnica. No Sudão, a principal linha de divisão opõe geralmente, como eu já falei, os grupos arabófonos e arabizados do norte, que a gente poderia chamar em árabe de musta'arabun, de arabizados, porque, gente, na realidade, essa noção de árabe ela é muito vaga, né? O árabe, na realidade, é o habitante da Península Arábica, né? Que compreende o Árabe Saudita, o Iêmen, o Sultanato de Omã, o Kuwait, os Emirados, né? Que são realmente árabes. O resto do mundo árabe, da Mauritânia até o Oriente Médio, nós temos
um substrato civilizacional que é diferente. O libanês vai dizer que seu substrato é fenício, ou na Síria pode ser a civilização de Assur, né, os assírios, e nós, no norte da África, como argelino, meu substrato é berbere, amazir. Né? Nós fomos arabizados durante as conquistas do Islã, né, entre 632, que chegaram até 711, né, na Espanha. Então é importante entender que no caso do Sudão, quando a gente fala de árabe, nós falamos de pessoas que no seu cotidiano falam árabe, né? E as outras que falam línguas africanas, autenticamente africanas. Eu falo isso porque, inclusive, a palavra Sudão, né, significa o país dos homens negros, que, de acordo com a geografia dos velhos historiadores árabes do século VII, como Ibn Yaqub, como El-Hurdubi, o iraniano, como Ibn Battuta, como Ibn Khaldun, como outros que eu esqueci também, né, o grande malinês também, Mahmoud el-Kati, no século XVII, na realidade se refere a uma região que se estende do Cabo Verde até o chifre da África. Tudo isso era que os historiadores geógrafos árabes chamam de Bilad al-Sudan, no país dos homens negros, que hoje corresponde na geografia atual e moderna a que nós chamamos de Sahel, né? Essa franja entre o Saara e a região da África Verde, né, da savana, que também é uma palavra árabe, Sahel, que significa bordem, margem. Né? Então é importante, aliás, na época da França, da colonização francesa do Mali, o Mali se chamava Sudão francês, Sudão francês. Né? Então, aos grupos no árabes, né, então, nós temos os furos massalis, que vivem no Darfur, e nas montanhas Nuba e no sul, nós temos o Dinka, os Nur, que eu já falei. Então, os primeiros dominaram durante muito tempo a estrutura do poder e o exército e a administração até hoje. Né? Os segundos, os não arabizados, em geral, marginalizados economicamente e politicamente. Então, essa hierarquia social e política, baseada na raça, entre aspas, ou mais precisamente na valorização da arabidade, constitui uma forma de discriminação etnorracial. Entendeu? Isso é importante entendê-lo. A dimensão religiosa, ela é secundária. Né? A maioria das populações do norte e do oeste é muçulmana, tanto árabes, ou arabófonos, quanto não arabófonos. O sul do Sudão, antes da sua independência, em 2011, era a maioria cristã animista, ou seja, de matriz de religiões africanas. Né? E o cristianismo que foi imposto pela colonização britânica. A partir de 56 entre 72, então esse governo arabista vai impor uma arabização forçada e uma presença islâmica no sul, que esse sul vai recusar, obviamente, por ser ou animista ou ser cristão. Então, a partir desse momento, vão entrar numa crise, numa guerra, que vai levar a 72 a um acordo que vai, de fato, dar uma autonomia ao Sudão do Sul para que ele possa, de fato, reivindicar e desenvolver a sua cultura cristã e animista no árabe. Porém, em 83, na época de um presidente chamado Ghaffar el-Numeri, vai voltar a querer impor no Sul essa arabização forçada, também querendo impor a Sharia, que a gente poderia, bom grado, mal grado, traduzir como lei islâmica. O Sul que vai entrar em guerrilha, né, por meio de um líder panafricanista que se chama John Garang, que vai criar um grupo, que chama o Grupo de Libertação Popular do Sudão, né, que vai ser um verdadeiro político sudanês que vai querer apenas que o governo do Norte reconheça a diferença cultural e cultural do Sul, porém sempre pensando a uma confederação unida do Sudão. Né? Vai se desenvolver numa guerra, então, de 83 a 2005, vão chegar a um acordo no qual vai ser decidido de outorgar novamente a autonomia ao sul do Sudão, por meio de a realização de um referendo que ia ocorrer em 2011, a população do sul do Sudão ia, de fato, decidir se iria se tornar independente ou ficar nessa confederação sudanesa. Porém, vai acontecer um problema, é que o John Garang, que representava essa linha unionista, que era um verdadeiro panafricanista, vai visitar, numa viagem de helicóptero, o presidente da Uganda, Museveni. Ele vai morrer misteriosamente num acidente de helicóptero. E quem vai assumir o poder no lugar do John Garang vai ser o número 2, que é Salva Kiir, que ele é, obviamente, uma pessoa independentista,
e bastante ligada aos Estados Unidos e Israel. Relembrando que os israelenses, nos anos 80 e 82, mais precisamente, desenvolveram um plano chamado hebraico de Tornit de Yeun, que é o nome de Oded Yeun, que é um israelense, um analista geopolítico, diplomata, que desenvolveu no meio de uma revista que pertence à Organização Sionista Mundial, que chama Kivunim em hebraico, uma doutrina que consiste em fragmentar os grandes países árabes, grandes pelo seu território e pelos seus recursos naturais, para garantir e assumir, digamos assim, permitir a Israel de assumir uma superioridade estratégica sobre o resto dos países árabes. Nesses países foram visados a Síria, que já foi fragmentada, o Iraque, que já foi fragmentado, a Líbia, que já foi fragmentada, o Sudão, que era até 2011 o maior país do continente africano, o maior país do mundo árabe, e o último país que hoje se torna o maior país do continente africano e o maior país do continente árabe, que é a Argélia. Né? E então, os israelenses vão, a partir desse momento, com a ajuda dos Estados Unidos, desenvolver uma verdadeira política de separação, fornecendo armas e também ajuda de cooperação militar com o Sudão do Sul. Aliás, na independência do Sudão do Sul, a primeira viagem que o presidente Salva Kiir vai realizar no mundo vai ser uma visita a Israel. Né? E essa criação de dois estados, ela vai, de fato, criar um terremoto no Sudão, porque 75% dos recursos petrolíferos do Sudão ficam no sul. Então, o Sudão vai ser amputado nas suas reservas de petróleo, que hoje vão ser administradas pelo Sudão do Sul, né? E o Sudão vai se tornar numa outra riqueza que ele tem, que o ouro. Né? Lembrando que o Sudão é o terceiro maior produtor de ouro no mundo, né? Depois da África do Sul e do Ghana. Mas as refinarias ficam no norte. O Sudão do Sul precisa do norte para escoar o seu petróleo até o norte do país. Né? E, aliás, para cada barril de petróleo, o Sudão do Sul tem que pagar $25 ao governo do Sudão do Norte. Né? Então, o Sudão vai ficar nessa situação. Em 89, vai assumir o poder o Omar el-Bashir, o general arabista, né? Próximo também da Irmandade Muçulmana. Né? O Sudão possui um partido religioso político fundado com uma figura emblemática do islamismo político sudanês que chama Hassan Turabi, que era considerado como o papo negro do Islã. E, a partir dos anos 89, o Omar el-Bashir vai, então, digamos assim, assumir o poder, e a partir de 2003 você vai ter uma guerrilha muito terrível no norte, na parte oeste do Sudão, que chama o Darfur, né, em que a população não árabe vai se opor à população árabe devido ao fato de que essas populações têm uma atividade econômica diferenciada. Os árabes, os arabófonos, são nômades, criadores de gado, e as populações Zahawa, as populações Fur, as populações Massalit, eles são agricultores. E a partir dos anos 70, você vai ter um desenvolvimento de uma seca no norte do país, onde você tem uma forte concentração de árabes, que vão levar os árabes do norte a descer na região do Darfur, onde você tem ainda terras férteis, água, com montanhas que culminam a 3.000 metros de altitude. Então, a partir desse momento, vão entrar em conflito para o acesso à terra, né? Os agricultores para providenciar cultura, né, de hortaliças, principalmente, e os nômades, né, árabes, né, principalmente as tribos Juhayna, né? Você tem os Rizeikat, você tem os Mahamet, que é justamente a tribo do atual chefe das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemeti, né, que está atualmente na frente desse genocídio que está acontecendo hoje no Darfur, né, e também numa parte do Kordofan, o lado central, a região central do Sudão. Então, o poder de Omar el-Bashir, ele vai apoiar, obviamente, as populações árabes dessa região, e em particular um grupo que a gente chama de Janjaweed, né, que é uma milícia que foi criada já nos anos 80, uma milícia árabe no Darfur, que justamente já perseguia as populações não arabófonas, né, para se apoderar das terras deles, para poder, digamos assim, nutrir, alimentar o seu gado. Então, nós temos um problema climático,
Nós temos um problema político devido à instrumentalização da questão étnica e linguística pelo poder central de Khartoum. Esse conflito ele vai durar de 2013 a 2020, com um ponto culminante em 2006, provocando 500 mil mortos e milhões de deslocados. E são justamente essas milícias Janjaweed. Janjaweed é uma palavra interessante, gente, de um ponto da etimologia árabe, porque ela é composta por 3 palavras árabes. Jan, que é o jin, que é o demônio, o gênio, né? Como na história de Aladim. Jawed é árabe, que é de uma das formas para dizer cavalo. E Jewed, que é um fuzil, que significa literalmente gênios, demônios, né, de cavalo armados, né? Ou seja, que demonstra a crueldade desse grupo. Esse grupo ele vai ser incorporado em 2013 por um grupo chamado árabe de Quwat al-Da'am al-Sari, as forças de apoio rápido, pelo governo de Omar al-Bashir, né, a partir da transformação das milícias Janjaweed do Darfur, com o objetivo de lhes dar uma estatuto oficial sob o regime de Omar al-Bashir. Esse grupo, comandado por Mohamed Hamdan Dagalo, Hamdati, vai se tornar uma força paramilitar poderosa, utilizada para reprimir rebeliões e manifestações. Isso vai acontecer em 2019, onde vai ocorrer um levante sudanês. A população sudanesa vai se levantar contra o governo sudanês, né, contra o governo de Omar el-Bashir, em meio a protestos populares, alta do custo de vida, reivindicações por democracia e direitos civis. Relembrando que em 2019 acontecem outros levantes no mundo árabe, na Argélia, por Herak, e no Líbano também, né? Então, nós estamos no momento em que a população não para de, como dizer, então, de se rebelar, se revoltar. Então, esse grupo, que vai ser integrado em 2003, né, de forças de apoio rápido, vai se tornar um instrumento privilegiado do poder. Em 2019, após o levante popular, o presidente Omar el-Bashir, que também, sob um processo da Corte Penal Internacional por genocídio, vai ser destituído e vai ser instalado, a partir de 2019, um comitê composto de civis e de militares durante 31 ou 33 meses, né, do objetivo de organizar eleições livres e civis no Sudão. Mas em 2021, uma parte desse movimento vai criar um golpe de Estado, né, um golpe liderado por forças que apoiavam antigamente Omar el-Bashir, os islamistas, em setembro de 2021, que vai cair em 2023 por meio de outro golpe realizado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que é o atual chefe das Forças Armadas do Sudão, com a subliderança do Mohamed Dagalo, o chefe de Forças de Apoio Rápido, né, que foi integrado a partir de 2013 na estrutura chamada de NSS, né, no Sudão, que é um serviço de inteligência e de segurança do Sudão, que era encarregado justamente de provocar atos de violência contra as populações que se revoltavam contra o poder de Omar el-Bashir ou contra também oponentes políticos a Omar el-Bashir. Em 2021, o Abdel Fattah al-Burhan, o chefe do exército, vai propor de integrar a força de apoio rápido do Mohamed Dagalo, do Hemeti, que é um diminutivo de Mohamedinho, né, em árabe sudanês, dentro do exército sudanês. Mas o Mohamed Dagalo, o Hemeti, vai recusar, porque ele iria perder, obviamente, o controle que ele tem sobre o Darfur, sendo que o Darfur é um grande provedor de ouro, né? E o Mohamed Hemeti é um dos homens mais ricos desse ouro, né, que ele vende principalmente por formas ilegais à Rússia e os Emirados Árabes Unidos, verdadeiro parceiro. Então, no dia 26 de outubro de 2025, após 500 dias de cerco, as forças paramilitares, conhecidas como Forças de Apoio Rápido, RSF em inglês, ocuparam a cidade de El Fasher, a última cidade do oeste do país, que ainda escapava do seu controle. Relembrando que El Fasher, no século XIX, era a capital de um sultanato do Darfur, que era um sultanato desenvolver uma incrível civilização, de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista de convivência entre populações árabes e não árabes, muçulmanas e não muçulmanas, que conseguiu desenvolver um projeto econômico
científico, cultural, que ia do Darfur, passando pelo Chad, a Líbia, até os países mediterrâneos, né? E que hoje, infelizmente, caiu sob o controle do grupo de forças de apoio rápido. Alguns dias depois, foi a vez da cidade de Barra, no estado vizinho do centro do Kordofã, estado vizinho, né? Principalmente no Kordofã do Norte, de cair nas mãos e de sofrer o mesmo destino que El Fasher, nas mãos das forças de apoio rápido, em particular na cidade de El Obeid. Então, em cada avanço, as forças de apoio rápido cometeram massacres atrozes contra civis desarmados, execuções em massas, saque, estupros coletivos, entre outros crimes, né? Isso levou o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas em Nairobi, o Saif Magango, a dizer que teve inúmeras execuções sumárias, né? Aproximadamente 460 pacientes de uma maternidade em faixa morreram, mulheres grávidas ou em situação de parto, bem como o apoio médico dessas pessoas, né? Isso fez com que a ONU considere que nós estamos assistindo, né, com o processo de palestinocídio em andamento na faixa de Gaza, na Cisjordânia, a uma das piores crises humanitárias que o mundo conheceu, né? Então, de acordo com o PMA, o Programa Alimentar Mundial, o seu representante, o senhor Hughes, eu diria que atualmente nós temos mais de 150 mil vítimas, como bem relembra o André, 3 milhões de pessoas deslocadas, sendo um terço delas em país vizinho, 30 milhões de pessoas em situação de necessidade, ou seja, mais do que a metade da população sudanesa, que é mais ou menos de 50 e poucos milhões de habitantes. Então, nós temos, nesse conflito, questões relacionadas com a questão colonial britânica, a maneira como o governo sudanês, desde a independência, desenvolveu uma narrativa árabo-muçulmana ao detrimento de uma parte da população que ela não integrou, no contrário do que aconteceu no Mali, por exemplo, país onde já fui mais de 100 vezes, em que você teve, na independência do país em 60, um governo malinense que desenvolveu uma narrativa histórica nigero-congolesa, malinquê, soninquê, saracolê, Bambará, Songhai, ao detrimento de populações consideradas como brancas, os berberes do norte do Mali, né, árabes, ou berberes, tuaregs, né, amazir, como a gente fala, mais para respeitar a denominação dessas populações, que leva hoje a um conflito entre o norte e o sul, que é o contrário que está acontecendo no Mali, e além, né, do papel de atores externos que nos encontramos hoje, e nós vamos falar talvez disso, né, os Emirados Árabes Unidos desenvolveram uma verdadeira que eu chamo de necrodiplomacia no Sudão, bem como no Sahel também, bem como no Mali também, né, da Rússia, de Israel, obviamente, que são proxy, né, de potências ocidentais. Então, era um breve resumo conciso, né, do Sudão que eu queria fazer com você. Poderia falar do Sudão durante horas, mas não temos tanto tempo. Um baita resumo mesmo. Ahmad, é o resumão, esses quase 20 minutos, né? Obrigado. Uma aula tremenda, muito Uma obrigado. aula. É para ser gravado, ser revisto e estudado, né? Isso dá para entender bastante, né? Uma noção boa, né, das questões do Sudão, seus vizinhos, as questões internas. Mas, avançando um pouquinho, Ahmad, por que o que acontece no Sudão é ignorado pela grande mídia internacional, né? Quais são os interesses estrangeiros, né, dessa situação? O que alimenta essa guerra? Primeiro, de um modo geral, o Ocidente costuma ignorar, né, onde ele tem uma responsabilidade, né, tanto no Sudão quanto na Palestina. Né? Então, o genocídio palestino, né, o Israel é uma criação ocidental, né, e é interessante fazer uma comparação entre o Sudão porque o que está acontecendo na Palestina, num processo que foi iniciado em 47, né, o Plano Dalet, que era o plano que foi inaugurado na Casa Beit Adom, na Casa Vermelha, em Tel Aviv, né, em 47, para desarabizar a Palestina, né, um processo de limpeza étnica. Aliás, quando você estuda a Asbar, a propaganda israelense, e o vocabulário utilizado pelos sionistas em 47, tudo está relacionado com palavras hebraicas relacionadas com limpeza. A Tihur, né, que significa limpeza, que é o título do livro, né,
do Ilan Pappé em hebraico, né? A Tihur Etni Shel Palestina, a limpeza étnica da Palestina, a Operação Biur Hametz, que é a limpeza do fermento, que é digamos assim, uma alusão à prática que os judeus fazem na véspera da Páscoa, da Pessach judaica, de limpar a presença de fermento na casa. Neste caso, a casa é a Palestina, o fermento são os palestinos, ou de Nikui, que eles utilizam também de higienização. Então, nós temos um processo ocidental de continuação do que os ocidentais fizeram desde o século XV, XVI, é de criar limpezas étnicas, eliminação de população. A gente não pode entender o desenvolvimento da Shoah, né, do extermínio dos judeus na Europa, se a gente não entende o que foi o laboratório desse extermínio, que foi o continente africano, a partir de 1984, quando ocorreu a Conferência de Berlim, durante a qual os europeus fatiaram o continente africano como um bolo. Né? E a partir desse momento, né, as primeiras câmaras de gás, elas acontecem na Argélia, no século IX, quando os franceses vão colocar aldeias inteiras em cavernas, colocar fogo na lareira e asfixiar a população. Então vai ser o laboratório das câmaras de gás, né? Porém, essas populações não eram consideradas como brancas, né? Então, primeiro, o racismo, inclusive assumido hoje em dia, né? Basta ver a declaração do primeiro-ministro Merz, né, na Alemanha sobre o Brasil, que de uma certa maneira ecoa ou espelha, né, a maneira como ele considera os palestinos, né, também, como ele trata os defensores da causa palestina na Alemanha. Então, a gente está realmente, digamos assim, assistindo a essa questão. Para os ocidentais, nós continuamos sendo, né, o que os nazistas chamavam de Untermenschen, em alemão, sob-homens, somos seres inferiores. Né? Então, isso nos leva, e por essa razão, que principalmente, porque os sudaneses são negros, os sudaneses não são ucranianos, não são louros de olhos azuis, pela branca. Então, é um problema próprio ao Ocidente que continua tratando... Como racismo mesmo. Exatamente, como inferiores, não somos apenas mão de obra para eles. Né? Apesar dessa perda de monopólio que tem o Ocidente, com a emergência desse sul global, eles ainda não querem aceitar essa mudança de paradigma. Então é a razão pela qual o Sudão não está sendo, como dizer, falada na mídia, e porque as potências ocidentais têm interesse, né, nesses países por meio de países proxy, que são principalmente os Emirados Árabes Unidos e Israel na região. Bruno. Oi, Mohamed, de novo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Espero não travar como travei mais cedo no GGN. Tá perfeito. Mohamed, você também tem formação em relações internacionais e também dá para ver, né, formação em geoestratégia, além das ciências econômicas. Como é que a gente pode avaliar a dinâmica entre os países africanos e árabes? E eu queria entrar um pouquinho mais na história recente, né? Como a gente pode fazer essa fusão da história anticolonial, o princípio da unidade pela religião, a tentativa de desenvolvimento econômico, por exemplo, na relação Egito-Sudão via Nasser, e se tem alguma atualidade ainda na região o panarabismo, ou ela está substituída pela União Africana, o panafricanismo e o desafio esse do renascimento árabe. Eu acho que a noção de africanidade e arabidade, ela se confunde, na medida em que na União Africana você tem 6 países árabes que são países africanos, né? Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, né, que são países africanos, autenticamente africanos, com população, substratos autenticamente africanos, né, que são ao mesmo tempo que tem essa dimensão africana e sem dimensão árabe. Porém, a maioria dos países árabes, durante muitas décadas, optaram pelo desenvolvimento de uma identidade árabe ou árabo-islâmica ao detrimento de uma identidade africana. Apenas o Marrocos, que se destacou já há algumas décadas em desenvolver um prisma no continente africano, que possibilitou ao Marrocos, digamos assim, de desenvolver uma verdadeira estratégia africana,
por meio de implementação de bancos, de empresas marroquinas presentes em alguns países da África, uma bolsa em Casablanca também, que atua no continente africano, uma linha aérea desenvolvida em todo o continente africano, que de fato deu uma visibilidade ao Marrocos. Inclusive o Marrocos pediu para fazer parte da União Africana, dos países da África Ocidental, entendeu? E que permitiu ao Marrocos também, que é um país que ocupa um estado vizinho que a República Árabe Sahraoui Democrática, a RSD, o Saara Ocidental, de reverter, em muitos casos, a adesão de países africanos que tinham reconhecido a independência do Saara Ocidental e que, por meio dessa ação econômica e política ambiciosa do Marrocos, reverteram a situação e fizeram com que esses países deixaram de apoiar a independência do Saara Ocidental. Que outro país árabe, ocupado ilegalmente, de acordo com o direito internacional, né, em 75, a Corte de Justiça falou que o Marrocos fez uma pergunta para saber se o Saara Ocidental era uma terra nulus, uma terra sem dono, e dois países reivindicaram o Saara Ocidental, a Mauritânia e o Marrocos. E a Corte de Justiça falou que não havia nem soberania marroquina sobre o território, nem Mauritânia, porém que existiam alguns acordos, como a gente fala em árabe, de be'a, entre par de tribos do Saara Ocidental e do Marrocos. Para o Marrocos desenvolver uma verdadeira, digamos assim, política africana, né? Que foi durante muitas décadas abandonada por os outros países do mundo árabe, que desenvolveram uma vertente mais arabista, panarabista, ou uma vertente mais terceiro-mundista, como a Argélia. A Argélia desenvolveu, a partir dos anos 60, na sua independência, em 62, uma verdadeira, um prisma revolucionário, né? Como dizia Amílcar Cabral, o grande líder da Guiné-Bissau do Cabo Verde, né? A Argélia era a meca dos revolucionários. Né? Então, movimento não alinhado, desenvolvimento de políticas independentes na África, apoio ao Frelimo de Oscar Monteiro no Moçambique, da África do Sul. A Argélia acolheu e formou militarmente a ANC do Mandela. Aliás, o Mandela falou, foi a Argélia que me tornou homem, né? Mas o resto desenvolveu mais uma identidade árabe. Hoje em dia, o Egito e a Argélia começam a voltar a querer desenvolver uma atividade mais forte no continente africano, né? Aliás, a Argélia se associou em 2023 à África do Sul para impedir que Israel fosse reconhecida como membro observador da União Africana, né? E também atua em inúmeros conflitos. A Argélia era, até 2024, o principal mediador da crise no Mali, entre o norte do Mali e o governo central de Bamako. Foi a Argélia também que levou uma paz em 2000 entre a Eritreia e a Etiópia. E a Argélia também que está mediando o acordo de paz entre o Egito, o Sudão e a Etiópia, devido a essa barragem que os etíopes desenvolveram e que está reduzindo o vazão do Nilo no Sudão e na Etiópia, e no Egito. Por quê? Porque o Nilo ele se forma em Khartoum, no Sudão, pelo Nilo Azul, no Lago Tanak, na Etiópia, que encontra o Nilo Branco, do que se desenvolve, que nasce, né, no Lago Vitória, na Uganda, que se reúne em Khartoum e que forma um Nilo que nós conhecemos. A Argélia está mediando também. Então você tem uma volta desses países africanos, porém esses países também são ameaçados. A Argélia está subindo e sofrendo uma forma de pressão por Israel e por os Emirados Árabes Unidos, apoiando grupos no Mali que criam problemas na fronteira da Argélia, e também porque Israel está presente no Marrocos, né, devido à normalização entre os dois países em 2017, devido aos acordos de Abrão, e o Marrocos está instalando, por meio do Israel, fábricas de drones ofensivos e defensivos ao longo da fronteira argelino-marroquina, sobre 1.470 quilômetros. Então, a Argélia é um país, hoje, que está ameaçado na sua fronteira sul com o Mali, 1.400 quilômetros de fronteira, com a Tunísia, 1.000 quilômetros, com a Líbia completamente destruída, né, com dois poderes, né, um reconhecido pela ONU, na Tripolitana, com o capital Trípoli, e a Cirenaica, com o general Haftar, que justamente apoia o Mohamed Dagalo Hemdete e as forças de apoio rápido no Sudão, né? O Níger, que está em crise, entendeu? Também na fronteira argelina, ou seja, um país que está sob pressão
militar o tempo todo. A Argélia é o maior país do continente africano hoje em dia, o maior país do mundo árabe. Tem 6.500 quilômetros de fronteira. Então você tem que desenvolver, você tem que gastar muito dinheiro. A Argélia adquiriu há um mês os aviões militares russos de quinta geração, o único país da África que é dotado desses aviões modernos. É o 25º maior exército do mundo, de acordo com a classificação do Global Power Fire Ranking, que é uma classificação dos países mais armados no mundo. É um país poderoso, né? Porém, é o segundo maior exército da África, depois do Egito, e o terceiro no mundo árabe, depois da Arábia Saudita, do Egito. Porém, é um país que é sob pressão, como o Sudão. Então, nós estamos nessa situação no Sudão, para voltar na sua primeira pergunta, né? De um Ocidente que cobiça, obviamente, as riquezas do Sudão, no sul do Sudão, né? O petróleo, 75% das reservas do Sudão ficam no sul, e no norte o ouro, né? Porque o Sudão se tornou o maior produtor da África depois do Ghana e da África do Sul. Mas não tem apenas o Ocidente que é interessado pelo ouro no Sudão. Bom, Mohamed, lembrando a você, ouvinte, né, você que está aqui na nossa audiência, curta e compartilhe esse conteúdo. O programa hoje é dedicado a discutir o tema do Sudão, um país que também vive um genocídio que é, de alguma forma, ignorado por grande parte do Ocidente e pela humanidade. Mohamed, você contando aqui a história do Sudão, e eu não posso fazer uma relação com um evento muito importante que ocorreu aqui no Brasil na semana passada, que foi a COP30. E aí, assistindo alguns vídeos do Macron sendo efusivamente recebido na Bahia, eu fiquei pensando em você, lembrando da Argélia, desse período colonial, e agora vem essas declarações do primeiro-ministro alemão, extremamente preconceituosas em relação ao Brasil, enfim, aos brasileiros. Eu não posso deixar de... Qual a sua avaliação? A COP30 nem discutiu o que acontece no Sudão, não discutiu o que acontece na Palestina. Pessoas estão morrendo praticamente envenenadas por falta de saneamento básico na Palestina, em Gaza, e de alguma forma também no Sudão. Como é que você avalia todo esse contexto, essa discussão, digamos, do meio ambiente, e não levando em conta o que acontece na África, em um país como o Sudão e também na Palestina? Principalmente porque a questão do meio ambiente é uma preocupação de países ocidentais, né, de países desenvolvidos. Exatamente. A organização é deles, as temáticas são deles, não são nossas. A gente talvez poderia propor uma visão descolonial da questão climática. É que nós temos que fazer, nós temos que descolonizar, entendeu, as mentes das pessoas. Eu tinha escrito um artigo no jornal da GGN sobre a questão da Palestina, sobre a maneira como o mundo percebe o conflito palestino por meio do prisma da asbar, da propaganda israelense. Nós temos que desasbarizar as nossas mentes quando se trata da Palestina. Nós temos que descolonizar a nossa visão sobre a geopolítica. Nós temos que descolonizar a nossa visão do museu, por exemplo. A maneira como a gente apreende um museu que nós conhecemos, um museu puramente colonial, ocidental, entendeu? Quando você vai em Paris visitar... Você falou do Macron, da França e da Argélia, é interessante, porque eu sou natural da França. Nasci e cresci em Paris, eu sou francês e argelino, né? Então, eu posso te falar um pouco de o que significa você nascer num país contra os quais seus pais lutaram. Meu pai era membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia, ele foi preso e torturado durante 1 ano, durante a Guerra da Argélia, e eu cresci num país, né, contra o qual meu pai lutou, né? Então, é problemático. É porque são pautas de países do norte. A maneira como... O problema da mudança climática, obviamente que ela é importante, porque nós somos os primeiras vítimas. A desertificação na África, né? Que você tem o conflito que você tem no Sudão, como eu falei, a desertificação nos anos 70, que com uma grande secas no norte do Sudão, desempenhou um papel importante na deflagração política, nessas guerras civis que ocorreram no Sudão. Então, nós, atores do Sul global, nós somos os primeiros concernidos, envolvidos na questão climática. Pero a pauta, a maneira como está sendo apresentada, é uma pauta do norte, e não nossa. Então, a gente não se reconhece, né? E para a Palestina, é a mesma coisa. Aliás, a questão
climática no Sudão, entendeu? Que também tem umas paisagens maravilhosas, né? No sul, com as suas florestas, suas montanhas, o seu pantano do sul, entendeu? O Vale do Rio Núbio, no Sudão, um país maravilhoso, né? Com antigas civilizações, né? De Napatá, de Meroé, onde apareceu uma das primeiras escritas, né? A escritura meroética. Tudo isso é muito importante, só que o Macron, eu achei interessante, eu até fiquei chocado pela acolhida, por um lado, chocado e não, porque o baiano é, por natureza, uma pessoa acolhedora, né, acolhe todo mundo. O Macron atualmente tem apenas 10% de aprovação pela população francesa. Ele vai ser reconhecido na história francesa como aquele que abriu um canal para a extrema-direita ter acesso ao poder. Né? É um país que se diz democrático, que perdeu as eleições legislativas, a esquerda, a nova Frente Popular ganhou as eleições. Teoricamente, Macron deveria ter nomeado um primeiro-ministro de esquerda, ele se recusou e fez um governo composto pela direita e a direita ultra, para não dizer extrema-direita. Então, Macron está gozando, tentando desempenhar um papel. Hoje, a França não é mais uma potência mundial. A França deixou de ser uma potência mundial depois do François Mitterrand. É uma potência mídia, uma potência média, entendeu? Uma potência que hoje vive do seu passado colonial, da época do general de Gaulle, entendeu? Nos anos 70, que tinha, inclusive, implementado uma política internacional independente, né? E o Sarkozy, que foi preso, libertado, entre aspas, há pouco tempo, foi ele que recolocou a França na OTAN, né? O de Gaulle tinha tirado a França da OTAN. Então, o que nós temos hoje em dia na Copa 30, né, é uma seguida lógica, né, desse Ocidente arrogante, né? Eu gosto muito dos iranianos. Os iranianos eles utilizam uma expressão em língua farsi, em língua persa, que é estikbar jahani, que significa arrogância global, para falar essa arrogância ocidental em querer ser os donos do mundo. Apenas o Ocidente é capaz de expressar uma universalidade. Nós não temos. Um país como o Irã, que tem uma civilização de 7 mil anos, não pode. A Palestina, que tem uma civilização milenar, não pode. O Mali, que aprovou, que escreveu, inventou uma das primeiras cartas de direitos humanos, a Carta do Mandé, no século XIV, que já falava da abolição da escravidão, da igualdade entre homens e mulheres, entre muçulmanos e muçulmanos. O Ocidente não inventou coisas boas. Eu nasci no Ocidente, eu gosto da cultura ocidental, eu sou duplamente ocidental, eu sou ocidental pelo meu lugar de nascimento e de acordo com a geografia árabe, porque Maghreb significa Ocidente também. Então não tem nada contra esse conceito, só que nós temos que reconhecer que a verdadeira universalidade leva em consideração as influências, a sensibilidade de outras regiões do mundo. Né? A gente fala de direito internacional, André. O que é o direito internacional? É um direito ocidental internacionalizado. Mas um malinês, um iraniano, um sudanês se encontra juridicamente o Iraque, um país que providenciou o Código de Hammurabi, o Egito se reconhece nessa definição? Não sei, eu acho que não. A gente estuda tanto a história do Ocidente e tudo traz uma história tão rica, né, da África e também a história tão rica, né, da Ásia, e a gente fica à margem de tudo isso. Essa que é a verdade. Mas falando de Brasil, né, o Brasil ele também fazia, né, principalmente no primeiro governo Lula, um soft power, que ele queria fazer mais apoio à África, construções, estradas, né, desenvolver a África, conexões maiores, né? Mas em relação ao conflito, o que o Brasil diz sobre o conflito? Alguma posição do governo brasileiro em relação a esse conflito do Sudão? Olha, eu acho que teria sido interessante de convidar a ex-embaixadora, uma amiga minha, Patrícia, do Brasil no Sudão, em Khartoum, né, que hoje está embaixadora do Brasil no Camerun, no Camarões, para falar dessa posição. A posição do Itamaraty é uma posição da ONU, uma preocupação, entendeu? Sobre o desenvolvimento de um genocídio, mas que não é protocolar. Exatamente, não é uma diplomacia
que denuncia, sabe, o que aconteceu com a Palestina no início também, obviamente, o Lula mudou quando ele falou de genocídio, quando ele fez uma comparação com o genocídio dos judeus, entendeu? Mas no momento é uma diplomacia que obviamente condena as violências que estão acontecendo, porém se nomear, obviamente, quem está na origem desse conflito. Porque quando a gente fala das forças de apoio rápido, entendeu? É importante relembrar que os dois protagonistas, quanto o general Abdel Fattah el-Burhan, que lidera as forças sudanesas armadas, bem como o Hemeti, de apoio de forças rápidas, são pessoas capazes de encarnar uma união sudanesa, capaz de encarnar a vontade do país, porque são pessoas que pensam nos seus interesses pessoais, entendeu? E aí poderíamos falar dos países que apoiam um lado ou o outro, entendeu? Mas eu acho que infelizmente, a fonte do problema, além dessas pessoas que não representam, né, os interesses da sua população, são também os Emirados Árabes Unidos, que desenvolveram uma verdadeira necrodiplomacia, eu chamo de necrodiplomacia, em todo o continente africano, né, como outros países também, eu falei de Israel, eu poderia até falar também da Rússia, que tem seus interesses, né, e outros países que têm interesses mais geoestratégicos, entendeu? De relação ganha-ganha, como a China, como o Irã, né, que estão numa outra posição. Desculpa. A gente está se aproximando aqui do final. Vamos fechar direitinho, né? A pergunta seria o seguinte: a gente pode fazer uma relação ao que acontece com o Sudão em relação ao genocídio na Palestina? E aí, poder fazer um levantamento breve, se possível, a posição dos países de maioria islâmica que têm condição de liderança, Irã, Arábia Saudita, acrescentaria Turquia, Egito, como estão abordando esse conflito? Você já falou muito dos Emirados, eu queria ver as potências médias de maioria islâmica, né? A saber, Arábia Saudita, Irã, Turquia e Egito. Por favor. Olha, o primeiro, o Egito, né, é um país que apoia firmemente o Abdel Fattah el-Burhan, né? Porque o Egito, ou seja, as forças armadas sudanesas, porque o Egito teme uma desestabilização do norte do Sudão. O Egito não gostaria de ter também uma contra-revolução no Egito, né? Estou falando do Egito autoritário de Abdel Fattah el-Sisi, né? Gostaria de relembrar também que o general Burhan, ele foi formado, capacitado no Egito, né? E as razões principais é que relações estreitas entre al-Burhan e o regime do Abdel Fattah el-Sisi, né, existem interesses estratégicos na segurança do Nilo e da represa de Aswan, né? Tropas egípcias também estavam presentes no Sudão em 2023, né, quando os combates começaram. É importante relembrar que existem interesses econômicos entre oficiais militares egípcios e sudaneses. Oficiais militares egípcios têm interesses econômicos, ações, empresas no Sudão, bem como oficiais sudaneses no Egito, né? Então você tem essa relação complicada, né? Relembrando também que o Egito e o Sudão trabalham juntos, né, contra esse projeto da represa que está sendo implementada e criada na Eritreia, com consequências no vazão do Nilo, no Sudão e no Egito. Os Emirados Árabes Unidos, né, são acusados por diversos relatores da ONU, pela imprensa internacional, de fornecer armas e apoio logístico às forças de apoio através do Chad da Líbia, do general Haftar. Mas é importante relembrar também que os Emirados Árabes Unidos, eles apoiam o general Hemedti por meio de um financiamento e por meio do escoamento do ouro vendido ilegalmente, né? É importante relembrar que 80% do ouro na África ele é refinado nos Emirados Árabes Unidos. Né? Então isso é muito importante. E é importante lembrar também que os Emirados Árabes Unidos abrigam milícias internacionais que formam milicianos na África e no Chad, principalmente da Colômbia. Né? Os colombianos que formam, baseados nos Emirados Árabes Unidos, milicianos sudaneses, como teve também uma presença de uma milícia armada colombiana no Sudão, que era chamada Desert Wolves, né? Os lobos do deserto, né? Que atuou no Sudão. Né? Então, os Emirados Árabes Unidos realmente têm um papel extremamente negativo, né?
Israel, né, também, obviamente, né, existe, digamos assim, umas relações, teve o acordo de normalização em 2020, né, que foi suspensa devido à guerra civil no sul, relembrando que a população sudanesa é altamente pró-palestina, né, quando teve essa reunião da Liga Árabe em 65, Mohamed Ali, 67, não me lembro, em que teve o triple não, sabe, Sim. o triple não a Israel, não a reconhecimento, foi no Sudão que aconteceu, né, mas Israel tem interessado em desenvolver relações no Sudão devido ao litoral do Mar Vermelho, no intuito de vigiar os interesses iranianos. Então, é uma questão complicada, né? Que nós temos nessas questões. A questão dos países islâmicos, países árabes, países islâmicos, eles não têm poder real, né? Os países islâmicos sempre... A Liga Árabe, como os países islâmicos, eles têm uma diplomacia do verbo, da fala. Os árabes são muito bons para falar, muito bons para fazer propaganda, mas para agir é outra coisa, entendeu? Porque muitos países árabes utilizam também a causa palestina para defender suas posições internas, entendeu? Então, a questão palestina, ela se torna uma moeda política de assuntos políticos internos dos países árabes. A gente fala... Os países árabes sensível para a população, eles usam isso no seu discurso, mas na ação não usam. Exatamente. Então, na Liga Árabe, nos países islâmicos, a mesma coisa. Se de fato havia realmente um poder dos países islâmicos que concentra uma riqueza mais importante que o país do Ocidente, que o do mundo árabe, já haveria um Estado palestino, né, em 15 minutos, ou não haveria... O Sudão seria o país que conheceria mais obesidade, né? Então não está acontecendo porque não tem vontade, uma vontade da fala, da lábia. Eles são bons de, mas não tem vontade política, porque muitos desses países islâmicos que representam o poder econômico, como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, entendeu? Igual a Malásia, pode falar, pode dizer assim, vamos fazer, mas não acontece nada na prática. A Turquia também, que fala muito sobre a Palestina, que tem interesses militares, entendeu? Importantes, estratégicos com Israel, entendeu? Então, assim, uma verdadeira fratura passaria primeiro por esses países que reconheceram ou normalizaram a sua relação com Israel, de romper imediatamente, que não é o caso, né? Porque são proxy de Israel, como os Emirados, né? Eu não estou fazendo, e na Liga Islâmica é a mesma coisa. Você tem países islâmicos que têm relações com Israel também. Então, essa visão de existir uma solidariedade islâmica, o árabe, é errônea, né? Não existe. Né? Não acredito nela. Eu acho e feito de propósito também para nos dividir, entendeu? Eu acho que esses países da Liga Islâmica, eles têm mais interesse em impor um conservadorismo islâmico nos países árabes que se opõe a um movimento revolucionário islâmico, como está acontecendo no Irã, entendeu? Então, isso é um grande problema que nós temos. Né? Esse é o ponto, exatamente esse é o ponto. Isso é um grande problema que nós temos. Então, eu acho que, infelizmente, o Sudão arrisca, do meu ponto de vista, em partir mais para uma nova partição, né? Igual o que está acontecendo no Iraque ou na Síria, quando esse Greater Middle East, né, que os conservadores americanos queriam tanto, né, de fragmentar o Iraque em Sunistão, em Kurdistão, em Xiistão, e de fazer a mesma coisa no Sudão com o Darfurstão, né, que vai servir os interesses dos Emirados, de Israel, da Rússia, e um Kordofastão também, é uma possibilidade de fragmentar cada vez mais o Sudão também. Né? O Sudão do Sul, ele é preocupado porque ele tem que escoar o seu, digamos assim, o seu petróleo pelo Sudão do Norte, né? O Irã é uma situação interessante, tem uma reaproximação, né, desde 2025, né? O Sudão rompeu relações diplomáticas com o Irã em 2016, né, em solidariedade com a Arábia Saudita após o ataque à embaixada saudita em Teherã, né, mas em 2023 os dois países anunciaram uma retomada das relações diplomáticas após uma interrupção de 8 anos. Né? Então você está tendo uma retomada, né, e os dois países assinaram um memorando de entendimento, licença recíproca de visto, comitê de consulta política entre os Ministérios de Relações Exteriores, uma comissão ministerial mista também,
né? Uma economia em reconstrução, o Irã se comprometeu em desempenhar um papel ativo, porém o Irã está envolvido em outras frentes, né? No sul do Líbano, na Palestina, com essa guerra de 2 dias, uma reconstrução, uma ameaça constante de ataque por Israel pelos Estados Unidos, por esse Ocidente. Então, o papel do Irã, para mim, é um papel no momento que fica um pouco limitado, né, devido a essa situação no qual o Irã, essas frentes múltiplas que o Irã tem que enfrentar. Mas setores como a agricultura, a pecuária, recursos minerais foram identificados como áreas de interesse para investimentos iranianos. Né? É isso. Mohamed Ali, você tem as rapidinhas hoje, não? Bem rápido, já eliminei alguns para a gente ter tempo, né, de até comentar. Né? A África do Sul investiga a chegada misteriosa de 153 palestinos em avião. É o segundo avião que chega lá com palestinos. Contrabando de pessoas sem passaporte, aportando ali no aeroporto de Nairobi. Organização Trump afirma estar perto de se juntar ao importante projeto imobiliário de propriedade saudita, o pequeno valor de 63 bilhões de dólares. Relatório especial das Nações Unidas sobre violência contra mulheres e meninas, Real Al-Salem, afirma: nenhuma investigação independente constatou que houve estupro no dia 7 de outubro. Ela escreveu isso no X. Socialista democrata que acusou Israel de genocídio derrota o atual prefeito de Seattle. Então, é esse movimento que acusa Israel, elegendo prefeitos e representantes nos Estados Unidos. Perdendo apoio republicano, Israel investe milhões para atingir evangélicos e frequentadores de igreja, e implantar bots, contratar influenciadores e tentar tornar o ChatGPT mais pró-Israel. Fonte o Haaretz. Esse chanceler alemão, né? A Alemanha retornará exportações de armas para Israel na próxima semana, né? E insta outros países a seguirem o exemplo. Israel insta outros países. Ben-Gvir e Netanyahu, né, estão prometendo prender o Abu Mazen, né, o presidente da autoridade palestina, se houver uma decisão da ONU que aconteceu hoje, né? E pelo menos 98 palestinos morreram sob custódia israelense desde outubro. Um deles é brasileiro, Khaled. Enquanto o paradeiro de centenas de detidos em Gaza é desconhecido. Essas são as rapidinhas, Lobão. Hamad. Obrigado, Mohamed. Só uma coisa antes de falar, que eu esqueci de falar completamente, né? É que havia, obviamente, né, a relação entre Israel, a Palestina e o Sudão, né, que o Sudão foi cogitado pelos israelenses para acolher uma transferência de palestinos, né, da faixa de Gaza. Eu me esqueci completamente de falar disso. Uma colega, acho que é a Wanda, falou que eu falei muito pouco da questão relacionada com o ouro, né? Mas, de fato, o ouro é algo muito importante, né? Então, você tem 3 regiões centrais para o ouro: o Darfur, né, que é ocupado pelas forças de apoio rápido, o Kordofã, que é disputado entre as duas forças, né, em guerra, o Vale do Nilo, né, também, onde você tem muita mineração de ouro, o Mar Vermelho em Kassalá, as Montanhas Nubas em Nilo Azul, né? Esqueci de falar essa questão do ouro, mas a gente precisaria de uma outra live para falar do Sudão. Com certeza, Mohamed. Queremos agradecer a sua participação. E no futuro programa, você toparia falar sobre a questão da Nigéria? Sim, poderia falar da questão da Nigéria, sobre a questão relacionada com a própria história da Nigéria, né, desde a implementação de sultanato no norte, né, em Sokoto, em Kobe, de falar de Usman Dan Fodio, né, um dos pais, Pearl, poderia falar da questão dos Kanuri e inúmeras coisas sobre a Nigéria que eu conheço bem também. Valeu, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bruno Lima Rocha, considerações finais também? André, sim, eu queria aproveitar o Mohamed Rajab aqui, como ele tem muita viagem a trabalho, se a gente puder marcar mais um programa esse ano ainda, se bater o calendário dele, seria importante, tá? Se vocês concordassem, a gente podia convidar o colega de novo e fazer essa relação, né, das ameaças de Trump contra a Nigéria e o papel, até tenho visão a respeito, mas queria ouvir um especialista, da chamada Boko Haram
para desestabilizar o país e acirrar os conflitos interétnicos na Nigéria. Poderia ser uma próxima, sim, André, muito bom. Legal. Mohamed Ali. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Contamos com todos vocês. Né? Curtam, compartilhem essa aula sobre o Sudão. Né? Toda a complexidade. Né? Indiquem, né, que vai valer muito a pena o conhecimento compartilhado pelo Mohamed Hijab. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Espero poder ter contribuído para dar uma outra visibilidade ao Sudão, que é um país de cultura fantástica também. Temos que nos lembrar disso, né? Grande país, ser país dos homens negros, de mulher e homens negros. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Obrigado, irmão. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você no próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar aqui seu like no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está passando aí na tela. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, A Voz Trabalhadora, canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.